Gente, muito bom dia. Me ouvem bem? Todo mundo ouvindo bem? Legal, para mim é um prazer estar aqui com vocês, tá? É uma grande honra. Então, quando o Caio e o time da RL me chamaram para participar desse evento, eu me senti com uma grande responsabilidade, né, mas muito honrado, da gente trocar conhecimento, tá? E até parabenizar o Edson pela palestra anterior, porque, assim, se você hoje chegar numa escola no seu dia 1 e você quer saber o que fazer para profissionalizar a gestão, para gerar valor através do back-office, através da operação, você tem um mapa aqui com o Ederson. Então, não sei quanto é que ele vai cobrar, viu? Não sei se é caro, se é barato, depois vocês falam com ele, mas é um caminho muito interessante. Então, parabéns, viu, Ederson? E quando o Caio conversou comigo sobre isso, a gente falou um pouco de alguns temas, e o sentido de vir para cá hoje é fazer algumas provocações, tá? Então, eu acho que esses fóruns, mais que transmitir conteúdo, ele, na verdade, não é só para transmitir conteúdo. Eu acho que eu preciso, de alguma forma, provocar vocês para que amanhã, quando vocês voltem, ou daqui a pouco, quando voltem para a escola, vocês tenham uma provocação que realmente ative vocês a fazer diferente, né? Porque, de verdade, o que eu posso falar para vocês que vocês não vão aprender no YouTube, vocês não vão aprender num curso, né? Então, eu acho que isso é muito claro. Então, por isso que a gente vai trocar experiências e vejam esse tema como realmente uma provocação, tá? Então, aqui eu vou trazer aqui uma provocação para a gente desmistificar a inovação em negócios educacionais, né? Especialmente escolas. Hoje, na educação, e aí daqui a pouco eu vou fazer quase uma década trabalhando em escolas, já atuei em 4 estados diferentes, né? Sempre em direção e gestão administrativa financeira de escolas, e nesse tempo eu observei um grande paradoxo que existe hoje na educação. Quando eu vou falar para vocês, talvez vocês percebam isso, né? Imaginem só a escola de vocês hoje, ou uma escola que vocês já passaram, uma escola de um amigo, alguém que vocês conhecem. Eu tenho alunos estudando no metaverso, eu tenho plataforma de inteligência artificial para correção de redação dos alunos, eu tenho lousas digitais, eu tenho óculos de realidade virtual, tudo isso na sala de aula, né? Metaverso, realidade virtual, lousa digital, são alguns exemplos, né? Quem tem isso na escola hoje? Tá? Então, Tarcísio, por que é um paradoxo? Porque muitas dessas escolas, quando você entra lá no corredor, quando você vai lá na manutenção, né? Quando você vai lá no compras, na tesouraria, o que a gente encontra? É isso mesmo. Pela risada de alguns de vocês, eu vi que isso é bem real, né? Então, acho que a gente está no mesmo barco, não está? Planilhas, né? Eu gosto muito de Excel, mas com a finalidade certa, né? Um monte de planilha para tudo. Bando de dados, né? Isso aqui é real, gente? Alguém já viu isso na escola? Quem já viu isso? Não esse modelo, mas requisição em papel. Quem já viu isso? É muito real. Às vezes não está na escola, mas que conhece. Um amigo de um primo, de um cunhado meu já viu isso, né? Então esse é um grande paradoxo que a gente tem hoje, né? Tarcísio, o que você está me dizendo, então? Né? Que esse paradoxo eu tenho, então, que deixar de investir na sala de aula, deixar de investir, deixar de inovar na ponta, naquilo que traz a família e traz o aluno, de forma nenhuma. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só no cenário. Esse cenário aqui, né? Investimento, inovação em tecnologia educacional versus tecnologia para operação. Ele é real para vocês? Isso acontece no espaço de escolas de vocês? Então, isso é real, gente, né? Tarcísio, o que você está me dizendo, então? Como eu falei antes, eu devo parar de investir? Eu não vou mais investir em tecnologia educacional, porque eu vou trazer um sistema financeiro magnífico? É isso que você está me dizendo? De forma nenhuma. Uma coisa, ela, como diz a minha mãe, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas elas precisam estar em uma simbiose, né? As duas atuam em paralelo, certo? Então, assim, o que a EduTech traz para mim, né? Então, atividade fim, sala de aula. Escola é professor, é aluno, é sala de aula. Todos nós que estamos aqui na operação, no back-office, nós trabalhamos para fazer a sala de aula acontecer. Esse é o nosso papel. A atividade fim precisa acontecer. Porque ela que atrai aluno, ela que atrai famílias, ela que tem um forte apelo de marketing, porque você não vai fazer uma propaganda no Instagram dizendo o meu sistema financeiro ele é o melhor. Vem estudar na minha escola porque o meu aplicativo de comunicação ele é o mais intuitivo. Isso atrai família, gente?
Não, isso não atrai família. Mas ele potencializa o processo de aprendizagem, tá? E por que a Optec é importante? Por que as atividades de meio são tão importantes? Porque elas vão dar a sustentabilidade e a perenidade para a nossa atividade fim, certo? É como aquela parábola, né? Aí eu vou, como eu estou muito tempo em escola confessional, né? Então eu vou usar aqui uma parábola da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, né? Que a casa que é construída sobre a areia, vem o vento, vem a água e leva tudo. Mas a casa construída sobre a rocha, ela aguenta, ela tem firmeza, ela passa pela tempestade. Então, uma coisa, pessoal, não anula a outra. Realmente, a gente precisa ter uma simbiose. Então, eu preciso ter lá um sistema financeiro que ele realmente ele seja robusto, que ele atenda necessidade, que ele gere dados, que ele gere indicadores para tomar decisão, que a gente saia da narração, a gestão por narrativa. Quem já ouviu na escola assim, mas os pais estão dizendo tal coisa? Quem já ouviu isso? Ah, mas os pais disseram que não está funcionando. Tá bom. São quantos pais? Ah, eu vi uns 2. Nós temos quantos? 3.000? Não me parece uma amostragem muito real, né, Caio? Falando aqui de quem é estatístico sabe, né? Então, a gente começa a sair um pouco dessa gestão por narrativa. E aí a gente vai entrando um pouquinho mais, falando de inovação, para derrubar alguns mitos, né? Inovar custa caro. Vocês concordam com essa afirmação? Depende, né? Não é um certo e errado. Pode custar caro, mas pode não custar caro. Depende do meu objetivo. Não temos caixa para isso. E isso é uma realidade, né? Então, quando eu tenho uma escola que fatura ali de 8 a 9 dígitos, de repente caixa não é uma limitação, mas o budget é. Certo? Eu entrei esse ano, quero trazer um sistema de gestão de compras. Opa, não tem orçamento para isso, porque o meu orçamento está em outro lugar. Ok, eu vou esperar um ano, então, para renovar isso. O que eu faço hoje? Né? Isso não funciona aqui. Já tentei de tudo. Eu acho que o Edson ouviu muito isso lá, né, Edson? Não, isso aí não vai funcionar. Não funciona aqui. Aqui é escola. Aqui é escola, aqui não é indústria. Eu já ouvi isso, gente, tá? Então, esses são alguns mitos que a gente vai trazendo, tá? E aí, é muito comum, em qualquer lugar que você vá, palestras, cursos, a gente falar de inovação e atrelar isso à tecnologia. É difícil, é um conceito muito ligado, é muito difícil a gente falar de inovação sem falar de tecnologia. Mas há caminhos para a inovação sem a tecnologia, ou com pouca tecnologia, ou com baixo investimento? Sim, né? Como o tempo é curto, eu não quis trazer muitos cases, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouquíssimos cases, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido, se vocês procurarem, usarem ChatGPT, pesquisa no Google, vocês vão achar grandes cases de inovação a baixo custo em escolas. Isso é muito legal, tá? Mas eu quis trazer o conceito de inovação para também desmistificar um pouco a questão que inovação ela é ligada só à tecnologia e ela custa muito caro, de maneira nenhuma. Então, inovar é eu implementar um processo, um serviço, uma atividade, né? Um modelo novo, aprimorado, que ele vai me gerar lucro, que ele vai me gerar mais que lucro, que ele vai me gerar valor. O Edson trouxe isso, né, Edson? A gente usar o setor de compras para ele gerar valor para o pedagógico. E como é que a gente gera valor para o pedagógico? O Edson trouxe isso muito bem, com processos, com governança, né, com fluxos. Isso é muito importante. Então, realmente, é uma atividade que não está ligada à tecnologia. Pode estar ou não, tá? Então, durante a apresentação, eu vou trazer algumas pílulas para vocês para provocar realmente, né? Para fazer a gente... É quase um clichê, mas o out of the box, né? Pensar um pouco fora da caixa, mas é um clichê que realmente faz sentido, né? Então, inovar significa transformar pessoas, fluxos, cultura operacional para entregar mais valor, com menos fricção, ser um processo mais natural, mais fluido, né? Podendo usar a tecnologia como meio, não como fim. Ou seja, podendo, não devendo. Então, é uma possibilidade que a gente traz. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Antes de passar para os cases, o que eu quero falar com isso? Muitos aqui de vocês podem viver essa realidade de repente, ou não tem no caixa, ou não tem no budget. É uma realidade que pode acontecer. Mas tá bom, o que eu faço hoje?
Eu sento na minha cadeira e me lamento? Eu vou ligar lá para o Caio na RL, Caio, tá difícil aqui, viu? Não tenho o que fazer. Não. Eu acho que na palestra central, algum deles falou sobre que liderar e engajar, você ter postura. Né? Alguém falou isso, sobre ter postura. Então, o que a gente pode fazer? Não tenho caixa, não tenho budget. O que eu posso fazer, então? Eu vou me sentar e me lamentar? Não. Há alternativas. Então, é essa provocação que eu quero trazer para vocês. Né? Então, eu atuei muito tempo na rede Marista Centro-Norte, né, que são 20, agora é Marista Brasil, mas foi Marista Centro-Norte há muito tempo, né, 29 escolas de norte a sul do país. E tanto lá quanto hoje eu atuo na Rede Sagrado, aqui em São Paulo, os desafios eram muito parecidos. Tá? E no meu caso, que estou há muito tempo em escola tradicional, escolas centenárias, católicas confessionais, o desafio é muito maior, né? Porque lá também a gente não visa só o lucro, né? O lucro não é uma matéria para a gente importante. O superávit, sim, porque a gente atua com missão. Então, mas é um ambiente realmente muito tradicional. Então, inovar dentro desse ambiente não é fácil. Mas o que eu quero trazer com esses cases para vocês aqui? Que é possível. Há caminhos. Que inovação nem sempre precisa custar caro. Então, assim, qual é o cenário ideal? Como eu disse antes, o Ederson trouxe aqui quase que um plano de negócios para a gente. Então, você quer um plano de negócios para a escola, o Edson já deu um mapa da mina muito grande. Mas até eu chegar lá, até eu ter caixa, até eu ter budget, o que eu faço? O que eu posso fazer hoje para mudar esse cenário que eu mostrei lá atrás? Do papel, do retrabalho. Tem alternativas, né? Então, qual o desafio que eu tinha nesses dois cases? Tá? E conversando nos fóruns de diretores, com outros colegas, é um cenário assim, que realmente ele é muito vivo na educação. Tá? Quais são os desafios que eu vivi lá e que vocês talvez estejam vivendo nas escolas? Serviço descentralizado, diversos canais de atendimento, né? Cliente interno, que é o nosso pedagógico, solicitação manual, no WhatsApp, no e-mail, sinal de fumaça, pomba da paz, corredor. As nossas equipes ficam sobrecarregadas. Eu não sei se eu olho meu celular, eu não sei se eu olho meu WhatsApp, eu não sei se eu olho meu e-mail, canal descentralizado. Isso gerava o quê? Ineficiência operacional, retrabalho, comunicação ruída. A escola não tem comunicação ruída, não, né? Eu acho que não. Não tem, não, né? Ausência de SLA, né? Ausência de aprovadores, tudo isso tinha, né? Um fluxo extremamente analógico. Eu lembro de uma das escolas que eu atuei lá em Pernambuco, eu tinha uma pilha de papel na mesa. No primeiro dia na direção, pilha de papel. Meu Deus, voltei para os anos 80. Repartição pública. Nenê da grande família trabalha aqui. Gente, eu estou falando de uma escola de 8 dígitos de faturamento, 9 dígitos de faturamento. Os alunos no metaverso, inteligência artificial, tudo de primeira, e o back-office, a operação sem gerar valor, né? Indicadores não vão nem entrar. Se eu pedisse um indicador de compra, quantas compras a gente fez esse mês? Espera aí que eu vou contar o papel. 1, 2, 3, 4... Gente, esse cenário ele é muito real. Ele é muito real. Feliz quem já passou dessa fase, está lá hoje com escolha de sistemas, né? Aprimorando a gestão, é muito legal. Mas tem uma grande parcela que não está aí, como eu falei antes, por limitação de caixa, de budget, enfim. Muitos são já razões, né? E aí eu trago um conceito aqui que é muito interessante, que é das sunk costs, né? Então, são custos passados. De repente, eu implementei um projeto, aquilo já pagou, aquilo não vai voltar, né? Falando um pouco lá do case no Marista, eu estava na pandemia numa escola, lá em São Luís do Maranhão, e foi a primeira escola a voltar do Brasil com as aulas híbridas. Então, no meio da pandemia, setembro de 2020, voltamos com as aulas híbridas, né? E lá, por conta da pandemia, a gente teve que comprar o Teams, Microsoft, né? Aula híbrida. Junto com o Teams, veio uma série de produtos da Microsoft, certo? E naquela época, gestão centralizada, ausência de budget, tá? Isso não estava muito claro. O que a gente pode fazer? Você pode sentar, como eu falei, na sua cadeira e lamentar. O que a gente fez lá? Pesquisamos tudo que a gente já tem no colégio. O que a gente já tem que funciona, né? O que a gente não usa hoje? Ambiente Microsoft. Simples. Não gastamos R$1, esse curso já foi. Não gastamos nada com isso.
Tem Microsoft, tem Google, tem plataforma free, tem tanto... Gente, hoje tem tanta coisa no mercado que a gente pode usar, e eu estou falando para quem está no zero, quem está lá naquela pilha de papel. Quem já trilhou o caminho e está chegando no ERP, legal, muito bacana. Eu acho que esse que é o nosso desafio enquanto gestores administrativos no ambiente educacional, é promover isso, que inovação, sistemas é importante, não só na indústria, no comércio, em qualquer outro ramo, mas na escola é importante. Então, é algo que é um desafio que a gente tem hoje na gestão educacional. Então, tudo isso a gente já tinha, né? Então, assim, uma outra pílula que eu quero deixar para vocês, que transformar a tarefa manual em fluxo claro e rastreável é uma das formas mais práticas e mais acessível de promover a inovação real. De repente, o teu cara lá da manutenção, ele está no WhatsApp, ele está no papel, ele está no rádio, não consegue mapear, não sabe onde ele consegue ir. Cara, formulário Google. Voltando, eu estou falando para quem está no zero, não é para quem já está no processo de sistemas, tudo mais, que é muito legal. Quem já está com uma maturidade de processo. Isso é uma provocação, que eu vou trazer mais à frente, para sentar amanhã na sua mesa, na sua cadeira e pensar, onde que eu posso inovar? Onde que eu posso fazer diferente? Usando tecnologia ou não. Se eu tiver como implementar um sistema novo, show de bola, muito legal, você já está lá no caminho. Mas há um outro desafio oculto, a maturidade. Porque você pegar uma equipe, um time, né, tirar ele do analógico e botar direto no sistema, a implantação é mais difícil, porque eles não têm uma maturidade para isso, né? Quando eu trago uma ferramenta simples, que eu tiro ele do papel e coloco ele no formulário, isso resolve, né? Reembolso de passagem. Pega lá um recibo, o gestor assina, leva lá no financeiro, olha, um reembolso para minha conta. Faz um formulário. Não é muito difícil, não é grande coisa que eu estou falando aqui. Não é realmente a ideia de R$1 milhão. Como eu disse, é uma provocação para vocês chegarem e fazerem diferente, né? E aí eu trago um pouco do poder das sunk costs. O que a gente tinha lá? Licença ativa, SharePoint funcionando, tudo legal, mas tudo subutilizado pela equipe. O que a gente fez? Mapeou o processo interno. Como funciona hoje, tá? Funcionou, já mapeei o processo interno, tá? Estruturei lá dentro do SharePoint da Microsoft. Fiz o treinamento com a equipe pedagógica e administrativa. Resultado, economia, não gastei R$1. Eficiência, agora, eu tenho lá, vou passar um pouco para frente, eu tenho indicadores. Gratuito, zero investimento, tempo de atendimento, lead time, quanto cada setor pediu, quanto já foi entregue, o que está em aberto, tudo. Quanto por dia, quanto por mês. Gente, simples. E sabe qual é o melhor? Se eu mapeei o processo, eu tenho ele mapeado. O dia que eu for implementar um sistema, o meu processo está mapeado. Olha a trilha que eu já fiz. Como eu disse, eu posso sentar e lamentar, ou eu posso procurar oportunidade, né? E o que mudou na prática desses dois cases? Então, solicitação no único canal, manutenção, compra, serviço, marketing. Nossa, minhas assessoras de marketing era, faz um banner, outdoor, uma arte para a feira de ciências, uma arte para mostra. Tudo só num lugar. SLA claro, canal único, né? Redução de ligação e e-mail avulso, governança, aprovação, tudo num só lugar. Gestão por indicadores, eu consigo ver volume, eu consigo medir valor, qual setor está gastando mais, qual setor está gastando menos, sem investir R$1, né? Centralização de documento, tem lá o repositório, com fluxo desenhado, né? Tem lá o nosso fluxo BPMN, as lines, onde começa, onde termina, tudo desenhado. Dados operacionais para tomada de decisão, muito importante. Tenho 3 pessoas no compras, preciso de 3 pessoas? Ou preciso de 4? Ou preciso de uma? Não sei, não tenho volume, como é que eu vou saber? Né? Tomada de decisão assertiva, previsibilidade, transparência, agilidade na operação, agilidade, né? Então, é muito importante. E esse projeto, esses cases muito simples, extremamente simples, eles não são um projeto de TI. Eles são realmente um projeto de negócio que usa a tecnologia como meio. Isso é muito importante. Tá? Tarcísio, o que eu posso fazer hoje? Vou voltar às 15 horas para a minha escola,
vou estar amanhã lá na escola, o que eu posso fazer hoje? Aqui, se vocês juntarem o que o Ederson trouxe com isso, eu acho que é um caminho que vocês conseguem seguir. Então, primeiro, mapear, identificar processo, manual e gargalo. O que eu tenho hoje? Comece pelo compras, comece pela manutenção, comece pela tesouraria. O que me dá mais dor hoje? O que tem menos eficiência? Né? Então, é um mapeamento honesto. Né? Onde eu estou perdendo dinheiro? Onde eu estou perdendo tempo? Onde eu estou gastando energia? Onde eu tenho oportunidade? Isso é importante. Verificar o que tem de custo que já foi pago e que a gente não utilizou. De repente, tu tem um módulo de sistema lá que só falta tu ativar um módulo. De repente, não vai para o Microsoft, não vai para o Google, não vai para outra ferramenta. Tu tem uma ferramenta de gestão lá, que ele tem um módulo de compras que eu posso adaptar. Então, vê o que você está pagando, vê o que já tem que você pode utilizar. Tá? E implementar baixo CAPEX. Não tem impacto no orçamento, não tem impacto no budget, mas um alto impacto na operação. Tá? E pessoas. Né? A Juliana vai trazer isso muito forte depois. Investir em pessoas, capacitar, treinar. Tá bom? E a última frase que eu deixo aqui para vocês como um recado, né, que a inovação mais poderosa para o negócio educacional não está somente na sala de aula, mas nos processos que a sustentam. Tá bom? Então, muito obrigado.